Olá, amigas e amigos do canal Importante é Saber. Com prazer que eu estou aqui voltando para fazer mais um vídeo para vocês. Dessa vez trazendo uma análise aí desses 100 dias de governo Lula. Um período relativamente pequeno quando a gente analisa um mandato de 4 anos, mas um período em que muita coisa acontece. E nesse governo Lula não foi diferente. Algumas questões importantes vieram à tona, as questões dos Yanomamis, né? Essa desmilitarização do serviço público federal, importante também. A gente teve aí uma queda no número de servidores militares em cargos comissionados, isso também é muito importante. Lugar de militar é no quartel. E se você efetivamente é militar e quer assumir um cargo comissionado, você tem que pedir baixa do serviço militar. Eu acho que essa é a melhor solução, e aí você assume o cargo com os riscos de poder ser exonerado a qualquer momento. Então, nessa área, o Lula teve muito sucesso, tá? Mas, por sua vez, algumas questões ainda se encontram pendentes, que também são muito importantes. No plano econômico, não tivemos ainda nenhum projeto de crescimento para o Brasil, nenhuma ação voltada a estimular o consumo, apesar de estarmos aí com a inflação controlada, mas controlada muito mais por uma taxa Selic num percentual absurdo, a maior do planeta Terra, não por a inflação não está controlada pela economia, está bem. Pelo contrário, ela está controlada porque a classe consumidora está sem crédito, sem condições de pegar crédito, porque os valores são astronômicos. Captar dinheiro no Brasil ficou muito caro, principalmente para a pessoa física. Então isso é uma questão grave. Ele não teve ainda a implantação de um projeto econômico de crescimento, seja um estímulo à produção, isenções de impostos, enfim, estimular o Minha Casa Minha Vida, a obra civil. Sempre, o governo sempre foi um grande fomentador da atividade econômica. Não é à toa que Roosevelt, lá na década de 30 e 40, nos Estados Unidos, se utilizou muito do Estado para elevar os Estados Unidos depois do crash da Bolsa de 29, de Nova York. Então, o Estado, sim, ele não pode abrir mão de fomentar a economia. E o Estado brasileiro, por conta dos 4 anos do governo Bolsonaro, ele foi praticamente sucateado, né? As empresas estatais perderam muito do seu patrimônio, a Eletrobras foi privatizada, a BR Distribuidora privatizada, a Petrobras foi totalmente fatiada, os Correios já estavam num projeto de privatização que foi suspenso, graças a Deus. Então, o que acontece? Ele ficou muito tempo fora da capacidade de investimento dele ser ampliada, porque ele estava numa linha de venda. Espero que agora isso se reverta. E as promessas de reestatização da Eletrobras não foi cumprida, a questão de revisar o ensino médio, são questões que não podem esperar. A gente tem que correr contra o tempo antes que, primeiro, a Eletrobras se extingua, porque do jeito que as coisas estão indo, vão de mal a pior. O ensino médio, se vai mudar, tem que mudar logo, antes que os efeitos da alteração anterior passem a produzir, né, já alunos formados no novo modelo, que vai gerar dificuldades depois para revisar. Tudo isso aí eu acho que são questões fundamentais que o governo, mais cedo ou mais tarde, vai ter que meter a colher, vai ter que se pronunciar e vai ter que tomar alguma ação visando aí essa alteração e esse fim desses atos tão ruins feitos pela dupla Temer-Bolsonaro. E, além dessa questão econômica, uma outra questão também que o Lula está tendo muita dificuldade é na questão de conseguir ter o Congresso ao seu lado. Ele ainda não tem uma base no Congresso sólida que consiga aprovar os seus projetos. Apesar de ter construído algumas alianças aí na formação dos ministérios, essa aliança ela não é suficiente. Ele vai ter dificuldade de aprovar algumas matérias, porque a bancada, né, da extrema-direita ela é grande ainda, apesar de estar começando a se roer, né, está se cindindo. Ou seja, alguns deputados já estão mudando, saindo do União Brasil, querendo novos ares, mas eles ainda são muito fortes. E isso dificulta muito, por exemplo, uma PEC, que hoje o Lula não tem a menor condição de passar, a não ser que seja um interesse nacional muito forte. E até mesmo as leis comuns, as leis federais comuns, ele vai ter dificuldade, porque o quórum de 50 mais 1 ainda assim é difícil, face ao que ele tem de apoio, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. Esse, sem dúvida, é um grande desafio. Ele teve recentemente na China, propondo parcerias, acho muito importante. O Bolsonaro ignorou a China, que é o nosso maior parceiro econômico, é o país que mais consome produtos brasileiros, que mais importa produtos brasileiros. Então, ignorar um país desse é suicídio. A gente tem que fortalecer alianças com países que têm compra de produtos brasileiros, que a gente exporta para eles. Então, Argentina, China, são países que são parceiros, não inimigos. Então, acho que isso é muito bom
e ter ido à Ásia para estreitar esses laços que foram totalmente rompidos durante o governo Bolsonaro é sim uma atitude que merece aplausos e merece todo o respeito numa análise, pelo menos pelo meu ponto de vista. Tá bom, gente? Mas é isso, vamos acompanhar aí o desenrolar das ações do governo. Muita coisa ainda vai acontecer, temos que esperar. Não está sendo fácil, né? Mas ele sabia também que não ia ser fácil. 4 anos de um governo genocida como o do Bolsonaro não ia deixar pedra sobre pedra. No mais, gente, eu vou pedir para quem não é inscrito no canal, se inscrever, deixar o like, compartilhar. Isso ajuda demais a gente a estar postando novos vídeos e estar trazendo novos conteúdos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.